Nossa saudação em Cristo Jesus a todos nesta manhã abençoada. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que nós possamos ter um coração aberto para crer, para buscar a proteção e a bênção de Deus em nossas vidas nesta manhã abençoada. Senhor nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor, por isso nós cremos e buscamos, ó Deus, a tua direção, por isso nós buscamos o teu cuidado, a tua proteção para as nossas vidas. E nesta manhã, Senhor, nós queremos aqui declarar a nossa confiança, Senhor, a nossa dependência na tua, Senhor, na tua providência, que o Senhor sabe o que é o melhor para nós. O Senhor nos conduz em pastos verdejantes. O Senhor nos conduz nas águas cristalinas. Que nós sejamos, ó Deus, a pessoas abençoadas, pessoas que realmente creiam e pessoas que realmente buscam de coração a tua bênção, a tua proteção, a tua direção, como aquele pastor amado, porque o Senhor nos ama, nós sabemos que o Senhor nos ama. Abençoa-nos, ó Deus, nesta manhã, abençoa-nos durante este dia. Nos ajuda, Senhor, a te servir melhor, a te seguir melhor, a sempre conhecer a tua voz. O Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor, somente o Senhor criou todas as coisas. O Senhor é o Deus soberano, é o Deus do universo. Recebe, Senhor, nesta manhã a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe pra mostrar
Salmo 34, versículo 8 e 9. Tem a seguinte mensagem: Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O bem e o mal, nós precisamos reconhecer e definir o que é bem e o que é mal. Mas para nós, cristãos, não é muito difícil e nem muito complicado distinguir o bem do mal. E reconhecemos que o padrão objetivo que define o que é bom, como cristãos, é que cremos que Deus tem existido antes de tudo o que existe e que Ele é o Criador de tudo o que existe. E isto nós sabemos, porque Ele é um Deus bom. Salmo 34, 8 e 9 nos mostra essa realidade. E sabemos que Ele é aquele que define o que é bom. Deus é quem define isso. Romanos capítulo 1, Paulo nos mostra e nos informa que o conhecimento de Deus foi colocado na mente, no coração do homem. E é a partir daí que tiramos o conceito do que é bom. Entretanto, o apóstolo Paulo também nos mostra que o pecado distorce o conhecimento de Deus em nossas mentes. E daí é o que explica a falta de concordância em se definir o bem e o mal. Entretanto, para superar os efeitos do pecado na mente do ser humano, Deus transmite a nós os seus pensamentos pela sua revelação verbal, ou seja, a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada que é o padrão objetivo de bondade. A Bíblia é o que Deus nos tem revelado. Ela é o que Deus está nos dizendo. Se Deus é o único que determina o que é bom, e o conteúdo da Escritura Sagrada é o que Deus está nos comunicando, nos verbalizando, nos ensinando, então tudo o que Deus mostra na sua palavra, a Escritura Sagrada, que é bom, e de fato é bom. Dizendo de outra forma, tudo que Deus decide ser bom, é bom. E Ele nos diz o que Ele decidiu ser bom através da sua palavra, a Escritura Sagrada. Desta forma, nosso padrão objetivo concreto para determinar o que é bom é a Escritura Sagrada. Se tudo o que Deus decidiu ser bom é bom, parece possível a bondade ser diferente da forma como ela é atualmente definida. Assim sendo, o que a Escritura Sagrada ensina é que a bondade é própria da natureza de Deus. Desta forma, a definição de bondade é procedente naturalmente de Deus. Deus não está sujeito a algum padrão de bondade externa a Ele. A Escritura Sagrada nos mostra que Deus é luz. 1 de João capítulo 1, verso 5. E nele não há treva nenhuma. E também em Tiago 1,13 nos mostra que Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago 1,17. Nesse sentido, o significado é que a natureza de Deus é boa, e ela é o padrão objetivo da bondade sobre o qual todo julgamento sobre esses assuntos deve ser baseado. Deus é bom e Ele é a fonte de toda a bondade. A bondade está fundamentada na natureza de Deus. Ela é necessária e imutável. A verdade é uma qualidade própria da natureza divina. O buscar e o verbalizar esta verdade são coisas boas para nós, porque ela é da natureza de Deus. Dizer a verdade, sendo que a verdade vem sendo vista, porque a verdade é a natureza desse Deus único e verdadeiro.
E esse é o motivo porque ela é boa, pois tudo que Deus é bom. Os mandamentos de Deus, com respeito à veracidade, portanto, são baseados em sua natureza eterna. Isso nos mostra que Deus nunca aprovará ações tais como perjúrios ou qualquer outro tipo de mentira como sendo moral. Nós podemos notar isso no livro do Êxodo, capítulo 20, verso 16, e também podemos comprovar isso em Efésios, capítulo 4, verso 25. Os mandamentos de Deus, com respeito à verdade, são necessários e imutáveis. Sendo assim, Deus define a bondade da seguinte forma: o que Ele é e faz é exatamente o que é bom. Tudo o que Ele é e tudo o que Ele faz é bom. Assim sendo, nenhum padrão de bondade externa a Deus pode ser usado para julgar o mal de Deus como bom ou mal. A implicação, portanto, é que bem e mal são necessariamente diferentes. Eles não são conceitos impostos sobre o mundo moralmente neutro. Entretanto, algumas coisas são de fato boas e algumas outras coisas são de fato más. As duas não são a mesma coisa. A lei moral de Deus não pode ser considerada como relativa. Se ela define um bom dentro de uma categoria, então qualquer coisa que se desvia dela é mal. O mal é um desvio do bem, e um desvio de alguma coisa não pode ser o mesmo que a coisa da qual ele se desviou. Sendo assim, bem e mal são necessariamente diferentes. A Escritura Sagrada nos instrui a obedecer a palavra de Deus e a não se desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Deuteronômio capítulo 28, versículo 14. Provérbios capítulo 4, versículo 27. Alguma coisa que é mal jamais poderá ser chamada de boa. Algo que é bom nunca poderá ser chamado de mal. Existe um limite de velocidade. Então todas as violações do limite de velocidade são consideradas violações. É verdade que há diferentes graus de desvio do bem, assim como é verdade com as violações de limite de velocidade. Mas quando estamos fazendo a distinção das categorias de bem e mal, e não meramente o grau de proximidade do padrão objetivo, qualquer desvio do bem pertence à categoria do mal, assim como qualquer desvio do limite de velocidade será uma violação do limite de velocidade. Entretanto, a Escritura Sagrada nos revela em Isaías 5:20: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Esta palavra nos adverte a definir bem e o mal, como Deus os define. Jamais deveríamos confundir os dois e perverter e trocar as suas definições. Se algo é bom de acordo com Deus, devemos chamá-lo de bom. Temos que endossá-lo, louvá-lo e segui-lo. Se algo aos seus olhos é conhecido e chamado de mal, deveremos chamá-lo como tal, de mal. E assim devemos rejeitá-lo e jogá-lo para longe e jamais praticá-lo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 16, verso 19, nos adverte que devemos ser sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Os ímpios não só praticam o mal, mas eles também o entendem, de modo que se tornam hábeis em sua busca pelo mal. Por outro lado, eles são ignorantes quando diz respeito a pensar e a praticar o bem. Nós cristãos não devemos ser hábeis em praticar coisas más, ruins, como é verdade com aqueles que são tolos, que são insensatos. Aqueles que são hábeis para praticar o mal são ditos ser sem entendimento. Os cristãos, os crentes verdadeiros, são frequentemente
ridicularizados por amigos ou colegas de trabalho, quando eles parecem ter carência de conhecimento ou experiência em atividades seculares pecaminosas. Os cristãos devem estar confiantes de que eles estão no caminho correto e os incrédulos no caminho errado da perversão. Deus não deseja que sejamos versados na maneira de viver perversa, mas Ele quer que sejamos capazes de reconhecer o mal e de modo que consigamos evitá-lo. Deus deseja que sejamos sábios sobre o que é bom, de modo que consigamos entender e praticar o que é bom. Isto é agradável aos olhos de Deus. Que assim seja, para a glória e honra do Senhor. Sabermos discernir entre o bem e o mal, pelo crivo da palavra de Deus e a Escritura Sagrada, e vivermos praticando o bem, louvando a Deus, bendizendo o Senhor. Que Ele continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Vamos orar. Querido e amado Deus Pai de graça e misericórdia, continue a nos ensinar, nos orientar pelo Teu Santo Espírito, a vivermos uma vida prática do bem, da Sua palavra, dos Seus ensinamentos, e não darmos lugar às coisas más, erradas, ímpias, mas que vivamos bem, louvando e bendizendo o nome do Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Emmanuel.
Somente Deus, somente Deus, Deus, somente Deus. Ele te ama. Exalte ao Senhor com a sua vida, porque o Senhor ama você. Queremos desejar a todos um dia abençoado, que o Senhor te abençoe e te guarde.